Freud, quando ele traz os sonhos para o campo da medicina, a primeira coisa que ele está fazendo é dizendo: nós não somos máquina, nós somos organismo e parte específica do nosso organismo humano é a necessidade de sonhar. Se nós não pudermos sonhar, se nós não pudermos fantasiar, se nós não pudermos nos construir em arte, em beleza, nós adoecemos. Você diz que a psicanálise dificilmente fará você uma pessoa melhor para o outro, mas certamente fará você uma pessoa melhor para si mesmo. A gente está numa época de obsessivos compulsivos. Então é muito comum que, por exemplo, uma mulher com perfil um pouco mais histérico envie o marido obsessivo compulsivo para fazer análise. Uhum. E aí, quando você pergunta para ele o que ele está fazendo lá, ele fala: não sei, minha mulher me mandou. Uhum. E, nossa, frequentemente, agora eu estou atendendo pouco, mas nas supervisões isso ainda aparece bastante. Frequentemente, a mulher ou discute com ele, ou, nas minhas épocas de intenso atendimento, ligava para mim, dizendo: eu te mandei o meu marido, ou eu te mandei o meu filho, e eles não estão melhores. E eu falando: bom, mas para quem eles não estão melhores? E aí a gente começava a conversa. Eu acho hoje difícil a gente definir os limites entre autoestima ou aquele apreço que o Freud chamava de narcisismo primário, cuidado que você tem na manutenção da integridade da sua própria pele, e o individualismo. Eu acho que no consultório, às vezes, a gente encontra pessoas que têm tanto medo, porque foram abusadas, têm medo de ser abusivas, que elas se tornam demasiado serviçais. Não consegue estabelecer os limites entre o que é meu e o que é seu. Uhum. E aí isso causa uma falta de cuidado consigo mesmo que é bem deletéria. De uma dependência geográfica, às vezes, dentro do que a gente está passando, não está mais só sussurrando, mas começou a gritar, né? Olá para você que está nos assistindo. Hoje aqui conosco, Débora Damasceno. Débora é psicanalista e coordenadora dos cursos de formação da Escola de Psicanálise de São Paulo. Hoje a Débora vai falar um pouco aqui com a gente sobre os sonhos. Débora, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco hoje. Débora, obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar o convite. Prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou honrada de participar com vocês. Sempre quis participar de um café e agora, virtualmente, conseguimos fazer isso. Muito obrigada. Débora, se fala muito sobre o sonho como via de realização de um desejo, né? Segundo a própria concepção freudiana. O que você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Acho que a primeira coisa que eu posso falar sobre o sonho é o que o Freud trouxe à tona quando ele publicou a interpretação dos sonhos. Nós estávamos numa época em que havia uma concepção mecanicista do organismo humano. Para fazer uma pequena digressão, a gente tinha lá os conceitos da Idade Média, em que o corpo era uma estrutura sagrada, habitado por uma alma. Esse corpo não podia ser profanado, ele não podia ser estudado. A gente não tinha uma progressão da ciência em função desse não estudo dos corpos humanos, dos cadáveres. Quando nós chegamos no iluminismo, para conseguir vencer a força da estrutura religiosa, nós transformamos o corpo numa articulação mecânica. É uma engrenagem, é uma máquina. A gente ouve muito isso. Quando você tem alguma questão mental, você tem um parafuso a menos. Seu coração é uma máquina que nunca para, e coisas do gênero. Uma visão mecanicista que vem acompanhando a gente na Idade Moderna. Então, quando Freud se depara com a histeria, ela foge do paradigma proposto pelo mecanicismo.
Porque na estrutura mecanicista é uma doença se existe uma lesão. Ou seja, para ser doença tem que ter alguma coisa quebrada ou alguma coisa faltando. É uma máquina. Se as máquinas tiverem todas as peças funcionando, se tudo está adequadamente, não é doença. Quando ele entra em contato com a histeria, não tem a tal lesão, não tem a tal falta, mas tem um sintoma e tem gente sentindo dor. Em observando isso e fazendo um salto enorme no processo de construção teórica dele, ele começa a levar em consideração que aquilo que nós produzimos, aquilo que nós construímos enquanto seres humanos, passa pela subjetividade, passa pela nossa capacidade de sonhar. O Freud, quando ele traz os sonhos para o campo da medicina, a primeira coisa que ele está fazendo é dizendo: nós não somos máquina, nós somos organismo, e parte específica do nosso organismo humano é a necessidade de sonhar. Se nós não pudermos sonhar, se nós não pudermos fantasiar, se nós não pudermos nos construir em arte, em beleza, nós adoecemos. Quando ele traz o sonho à tona no ambiente médico, é disso que ele está falando. Isso eu acho a parte mais fascinante dos sonhos, porque eu penso que nós não destacamos isso suficientemente na atualidade. Nós ainda aceitamos assim algumas críticas que a psicanálise sofre, do tipo: mas quanto tempo vai durar o meu tratamento? Todo psicanalista vai responder: não sei, depende de você. Por que ele está fazendo isso? Porque, veja, nós estamos numa estrutura social produtivista. Tudo tem que ter prazo, tudo tem que estar organizado dentro do tempo da produção. E o Freud diz: não, a saúde não pertence ao tempo da produção. A saúde pertence ao tempo da mente. E o tempo da mente é aquele tempo do sonho, em que em 3 minutos você vive uma vida toda. Então, quando a gente, por exemplo, adentra a um processo psicanalítico, o que a gente quer é simular as condições do sonho para recuperar um estado de bem-estar, um estado de saúde perdido. Nisso, eu já estou dizendo uma coisa importante. O sonho, ele tem a função de manter a minha saúde psíquica. O exemplo que eu gosto de usar é assim: para que nós consigamos sobreviver no nosso ambiente, para que nós consigamos dar conta da objetividade da vida, nós não podemos realizar, também não podemos nos concentrar em tudo que nós gostaríamos de fazer. Para que nós possamos existir objetivamente na vida, para que nós possamos nos organizar, procurar comida, ter cuidados consigo mesmo, a gente tem que ignorar as frustrações que a vida apresenta. Mas ignorar as frustrações não significa não percebê-las. O exemplo que eu dou em aula é assim: entre o meu acordar e o meu chegar ao banheiro, eu sofri pelo menos 350 frustrações. Eu viro na cama e penso: eu queria dormir mais um pouco. Eu não queria ter acordado agora. Eu olho e falo: nossa, hoje está calor, eu gostaria de um tempo um pouco mais ameno. E assim vai, até eu chegar ao banheiro, 350 frustrações. Como viver essas frustrações e conseguir ter energia para continuar as atividades do cotidiano? A resposta freudiana é o sonho. O sonho, ele tem como função dar conta de uma parte das frustrações que você viveu durante o dia. Você, durante o seu dia, quis fazer uma série de coisas que não foi possível, por motivos que a gente pode discutir bastante, não foi possível fazer. O sonho tem uma função de te ofertar a satisfação de ter feito aquilo que você desejou fazer, para que ao acordar você tenha energia suficiente para viver. A ideia é que se nós não sonhássemos, nós não suportaríamos a vida.
Nós somos seres frágeis, extremamente impotentes em diversos aspectos e, pior que tudo, conscientes dessa impotência, porque a gente é capaz de se comparar com a natureza, com os outros animais e, enfim, até com as outras pessoas. Se eu tivesse que dar conta dessa impotência a todo tempo, eu não teria condição de sair de mim. Logo, quando eu sonho, é como se eu recebesse um conforto. O sonho tem o mesmo papel, eu acho um papel muito similar àquele das nossas fantasias diurnas. A maior parte das pessoas que eu conheço durante a pandemia viviam aqui em São Paulo, geralmente em apartamentos pequenos. E elas tinham na sua tela de computador, na tela de descanso do computador, praias, montanhas, lugares paradisíacos bem diferentes da paisagem de São Paulo. Quando a pessoa faz isso, ela está me dizendo assim: me utilizei de um recurso da fantasia para dar conta da frustração que estou vivendo neste momento do meu cotidiano. O sonho é isso, é essa realização de desejos, de coisas que eu nem sei que desejei. O que eu sempre percebo como mecanismo de defesa, como os mecanismos de elaboração para que a pessoa não entre em contato com os desejos manifestados nesse sonho. Então eu fico pensando que determinadas formações culturais podem privilegiar um ou outro mecanismo de defesa. O que eu vejo muito acentuadamente na clínica é o processo de esquecimento das pessoas que não entram em contato com as imagens mentais para não correr o risco de entender o que ela está desejando sem saber. Ah, sim. Isso está bastante presente também. Não só nos sonhos. Sim. As nossas boas e velhas parapraxias. Ah, sim. Eu gosto, assim, quando a gente fala de manifestação direta do inconsciente, geralmente a gente usa essas referências das parapraxias, xiste, lapso e ato falho. E aí, então, a nossa ideia de clínica psicanalítica é: a pessoa faz a sua associação livre e no meio dessa associação livre, necessariamente ela vai cometer um desses atos falhos e nisso nós vamos ver a insurgência do inconsciente. Eu gosto de pensar que também o sonho é um ato falho, ou seja, é uma manifestação direta do inconsciente. A ideia de que quanto menos você for elaborado, mais o seu sonho se expressa claramente para você. Puxa, isso talvez não seja completamente verdade, porque eu sei que o nosso sonho, porque trata-se de um desejo inconsciente, ele não necessariamente vai ser claro para mim, mas se eu contar para você que me conhece, você vai perceber claramente os desejos escondidos que estão ali. Então tem essa questão, talvez não dependa exatamente da minha sofisticação, da minha capacidade de elaboração, e eu penso nisso como formação cultural mesmo. De maneira geral, por exemplo, quanto menos as pessoas são letradas na psicanálise, mais os seus sonhos são claros. Pelo menos para mim. E quando tenho, por exemplo, sonho de alunos ou de professores de psicanálise, eles costumam ser complicadíssimos para mim, porque parece que eles fizeram um tipo de elaboração que envolva elementos que eu não conheço justamente. Não sei se o sonho é complicado ou o discurso do sonho que se torna complicado, né? É impressionante quando a gente muda, né? Aquela questão do conteúdo latente manifesto, né? A gente muda a todo tempo, assim, o que de fato aconteceu no sonho, né? Se você não anotar ali logo assim que acorda, e às vezes até não anotar, você já muda alguma coisa. É impressionante isso para mim, assim, vai surgindo alguns elementos que eu vou colocando naquela construção e que de fato eu não sei se estava ou não no sonho. Mas isso é material de trabalho também, né? Sim, sem dúvida. Também. Totalmente.
totalmente. A noção freudiana é que o que foi produzido na sua mente diz de você. Por isso, por exemplo, na clínica a gente não tem nenhuma preocupação em investigar a veracidade dos fatos que estão contando. Não me importa se isso aconteceu de fato ou não, porque se você está relatando o que aconteceu e se isso tem um valor psíquico, a gente diria até um valor libidinoso para você, isso está me contando de algum aspecto da sua estrutura e vai me ajudar a montar um quebra-cabeça sobre o seu funcionamento psíquico. No sonho, eu acho que acontece a mesma coisa. De verdade, eu mesmo, quando sonho, eu faço essa mesma confusão da qual você falou, Luiz. Eu fico, bom, mas isso eu sonhei, mas isso era desse sonho ou era de outro? Será que eu estou misturando as coisas? E a ideia é que se misturei, isso também vai revelar de alguma forma, ou esconder melhor o meu desejo. Sim. Às vezes a gente até inclui algum elemento para tornar aquele sonho mais racional, né? Às vezes aquele sonho meio sem pé nem cabeça, assim, aí você inclui ali uma coisa que não tinha, né? Para tornar aquilo mais real, mais palpável, né? Com mais sentido, né? Mais Inclui uma sentido. prótese ali, Sim, fazer uma ligação de uma coisa na outra. exato. Olha, e por falar em real, né? Tem uma frase que é muito recorrente na clínica. Nossa, esse sonho foi tão real. O que dizer sobre isso, Débora? Puxa, o sonho está na categoria do delírio. Delírio é quando todos os seus sentidos são envolvidos por uma imagem mental. Então, se eu relatar para você, puxa, ontem mesmo estava conversando com o Alexandre e estávamos definindo o futuro do Egito. Você vai pensar, enlouqueceu de vez, Débora está delirando, precisamos de ajuda para tratá-la. Agora, se eu logo em seguida a te relatar isso, disser, foi o que eu sonhei ontem à noite, e você precisa ver, eu consegui sentir o sol do Egito na minha pele. Aí você fala, normal, é um sonho, foi um sonho. Então o Aí sonho pode. está nessa categoria do delírio. A Uhum. ideia é, quanto mais eu tenho necessidade da realização desse desejo, ou dito de um jeito um pouquinho mais técnico, quanto mais libido eu tenho empregada nesse desejo, mais real vai me parecer esse sonho. Nas crianças a gente vê isso claramente, elas sonham como quem vivencia. A maior parte das crianças que eu conheço, quando acordam, elas não dizem de início, se não foram educadas para isso, eu sonhei. Elas dizem, eu fui à casa da vovó à noite. Eu comi morangos à noite. Ela fala como fato aquilo que ela sonhou. E aí a gente entende que a criança que não tem as nossas repressões, que não tem as nossas elaborações, tem outras, ela consegue, com isso, empregar energia na produção do sonho de um jeito mais intenso, pelo menos do que a gente consegue se lembrar. Não sei se nós não empregamos também, mas nós não lembramos. E quando nós lembramos detalhadamente, a gente fala, nossa, foi muito real. Ou seja, para a gente é uma surpresa que o sonho se apresente em toda a sua realidade, porque no nosso mecanismo já está incluída a possibilidade da repressão. Eu me permito lembrar do sonho, inclusive a partir desse mecanismo que o distancia. É sonho, não é verdade, eu não preciso me preocupar com isso. E tem também aquela outra coisa de, eu sonhei com tal coisa e depois isso aconteceu. O sonho fica com uma cara de uma coisa premonitória. Mas se o que há no nosso inconsciente é o que nos movimenta, o que nos faz movimentar, então esse encontro já está posto, né?
O Freud trabalha muito com a ideia de percepção pré-consciente. Então, se muito não me engano, no livro Interpretação dos Sonhos, ele conta um relato de um rapaz que sonhou com o nome de uma erva, que ia cumprir uma finalidade específica lá, era um remédio, alguma coisa assim. E o rapaz jurava de pé junto que não conhecia aquela erva, que não conhecia botânica, que ele não tinha como saber com tanta precisão aquele nome. E aí, conversas freudianas vão e vêm, e o rapaz acaba se lembrando que há uns 5 anos atrás ele tinha passado uma temporada na casa de um parente que era botânico, e ele tinha ajudado esse parente a compilar e catalogar algumas ervas. Então, muito provavelmente, essa erva que ele disse não conhecer estava lá entre aquelas do qual ele se deteve lá alguns dias da vida a escrever as propriedades. Para o Freud, os sonhos premonitórios, eles são, antes de tudo, uma percepção da realidade que você apaga, que você não quero saber disso ou não preciso saber disso, que em conjunturas específicas vem à tona. Eu gosto muito dos exemplos assim familiares. Não é comum, tenho lá uma moça, as suas tias, a sua mãe, a sua avó, e de repente alguma dessas mulheres mais velhas sonha que essa moça estava grávida. E aí passa lá 1 mês ou 2 e a moça declara que estava grávida. Aí a gente diz, nossa, tá vendo? As mães, as tias, as avós têm sonhos premonitórios. Não, o que é mais provável é que essa pessoa tenha feito uma leitura do comportamento dessa moça e identificado o processo de gravidez que ela já tinha visto acontecer inúmeras vezes na sua observação do mundo. Então, dentro da noção freudiana, nós percebemos muito mais do que o que passa pela nossa consciência. E isso faz com que nós, às vezes, recebamos essas imagens em sonho, somos capazes de traduzir isso. Eu sonhei antes de acontecer. A noção freudiana não é você sonhou antes de acontecer, é você percebeu pré-conscientemente e por algum motivo que só a sua história pessoal vai justificar, você conseguiu trazer isso à tona no sonho. A psicanalista freudiana é muito pragmática, não acredita em premonição, não. E para além disso, você tem as coincidências, assim, né, também. Eu não gosto de falar muito dessa coisa de premonição, não, porque quando a gente começa a conversar sobre isso, Jung começa a rondar a gente. Inclusive, Débora, nos rondou Vem aqui, né? Com você, e você nem sabe. Eu tinha te feito um convite, né, no Instagram lá, para participar do café, e um dia a gente estava num grupo de estudo nosso e começamos a falar de você. Começamos a falar de um vídeo seu, alguma coisa assim que um colega trouxe, e exatamente quando a gente começou a falar de você, você me respondeu a mensagem ali no direct. Aí eu falei com o Felipe, olha, Jung está aprontando de novo. Brincadeira à parte, fazendo uma interpretação freudiana do processo, o que ele vai dizer assim, que a nossa mente gosta de encontrar causalidade entre os eventos. Sim. Então, por exemplo, se eu respondesse a sua mensagem em outro momento qualquer, ela respondeu a mensagem, você espera quando uma pessoa envia uma mensagem. No meu caso é raríssimo, eu demoro muito para responder as mensagens. Mas como você estava interessado na minha resposta, interessado na minha fala, vendo meu vídeo, você coloca tudo na mesma categoria epistemológica, digamos assim, e estabelece causalidade entre eles. E isso levou aquilo que levou aquilo. Para o Freud, fazendo um contraponto a Jung, é nosso medo absurdo, a nossa incapacidade de suportar, a nossa insignificância, que faz com que a gente precise pensar que, de alguma forma, a natureza se articula para a realização dos
nossos desejos. Por isso que o Jung é tão mais simpático, gente. Porque, veja, quem sim, vai sim. gostar dessa frase do Freud? Quem vai gostar disso, gente? Eu mesmo. Isso é bem interessante, gente. Isso é alguma coisa que eu gosto, porque tem uma origem na filosofia em Demócrito. Mais recentemente, assim, para fazer um salto enorme, a gente tem uma âncora em Spinoza. Nietzsche também, mas Spinoza faz isso de um jeito belíssimo, que é a noção de que a alma ela é imanente ao corpo. A alma é fruto de um corpo vivo em movimento. Então, não é uma alma transcendente que pré-existia a você e que pode continuar existindo depois de você. A noção freudiana é uma noção de unidade. Você é seu corpo também. Aliás, por exemplo, quando a gente fala das fases do desenvolvimento infantil, nós estamos justamente falando na forma como a constituição corporal forma os nossos aspectos subjetivos. Fases do desenvolvimento infantil são justamente a história de como se formaram as características da sua alma. A noção freudiana é que a gente é dependente e participante da natureza. Seus elementos bioquímicos, bem como, e nisso ele é inaugural, bem como a sua vivência histórica, é o que forma isso que você chama de eu. Para o Freud, o eu não é anterior ao relacionamento. Então, você não tem um eu original que vai aflorar quando você perder a sua capa social. Isso é Rousseau. Para o Freud, você é justamente o que foi feito para se relacionar com o ambiente que se apresenta. O ambiente interno, herança da sua biologia milenar, e o ambiente externo, o ambiente social no qual você está inserido atualmente. O que é o eu? O eu é a interação entre esse ambiente interno e esse ambiente externo. A fina camada entre o interno e o externo que se forma justamente porque está sendo impressionado entre o interno e o externo, é isso que nós chamamos de eu. E nisso, de novo, não tem então uma noção de eu verdadeiro. Para o Freud, eu verdadeiro é uma idealização. Hoje em dia, a gente está numa cultura muito que periodicamente a gente volta a ela, que é aquela noção, por exemplo, de que as crianças não precisam ser educadas. Elas são seres naturais, então se nós as deixarmos desenvolver segundo a própria vontade, segundo a natureza, elas vão naturalmente se inclinar para o bem. Periodicamente, na nossa cultura, a gente volta a ter essa ideia. E aí, o que a gente tem como resultado disso? Os fulanos que se jogam no chão, que, enfim, não obedecem aos pais por nada, que não conseguem ser educados com os próprios parentes, dizer bom dia, boa tarde, cumprimentar a tia, porque isso é fruto de educação, não é uma tendência natural. Não é uma inclinação que independe da cultura, é um potencial humano. O que Freud coloca muito nesses pontos é: nós temos potenciais que são ou não desenvolvidos pela cultura, pela educação. Eu, pessoalmente, acredito que, inclusive, as nossas capacidades linguísticas são totalmente desenvolvidas pela cultura e pela educação. Se a gente não incentivar as pessoas a falarem, a cumprimentarem, a levarem o outro em consideração, a expressarem linguisticamente as suas sensações, elas vão ter que gritar quando estão com vontade de expressar alguma coisa, simplesmente porque não tem vocabulário. Elas não conhecem as palavras para nominar as próprias sensações, que é, na minha maneira de entender, uma das coisas que acontece nos nossos discursos públicos da atualidade. Alguma pessoa começa a conversar e aí outra vai lá e xinga a pessoa. Bom, por que xingou?
porque era o vocabulário que ela tinha disponível para expressar o desagrado. Ela sabe construir uma sentença completa de a sua ideia me desagrada porque ela está baseada em princípios dos quais eu não compartilho? Não. Ela olha para você e xinga a sua mãe, que é o jeito que ela tem, o vocabulário que ela tem para expressar isso. Eu tendo a pensar que isso não é uma falta dela, ela está respondendo a uma condição cultural. Esta pessoa, no seu processo de formação, não foi apresentada à linguagem, à literatura, não foi incentivada a aprender a expressar seus pensamentos e emoções linguisticamente. Logo, se ela não foi ensinada, ela não sabe fazer. Eu tô aqui pensando, a gente começou nos sonhos. Eu fico às vezes observando o caminho da conversa. Estamos em três e estamos articulando. Aí de repente apareceu o Jung aqui e aí fomos para outro lugar e estamos sonhando? Estaremos nós sonhando? Estaremos nós Gosto sonhando? disso. Eu gosto dessa possibilidade. Uma das possibilidades de resposta é que quando nós nos dispomos a conversar livremente, sem aquelas angústias de eu tenho que me apresentar para você, ou manter uma imagem, ou seja lá como for, a gente naturalmente entra no campo de confiança que possibilita a associação livre de ideias. Então, Aham. muito provavelmente, as pessoas que estão nos ouvindo de fora e são analistas vão conseguir fazer pontuações interessantíssimas sobre a nossa dinâmica a partir dessa livre associação. Inclusive, pode ficar o convite, se vocês quiserem fazer um comentário, comentem aí embaixo, em cima, não sei onde vai estar, que eu vou adorar ler depois. Nós também. Débora, é importante, em sede de análise, dar ênfase à interpretação dos sonhos provocados por restos diurnos. Sim, porque todos os sonhos vão contar na sua constituição com restos diurnos. Segundo o Freud, na interpretação dos sonhos, o que faz o sonho, aquelas imagens que estão lá no seu sonho são feitas por quê? Pelo que você viveu no dia de hoje, de ontem ou de anteontem. Então, são restos diurnos de dias próximos. Não, raramente vai ser alguma coisa da semana passada, a não ser que isso da semana passada tenha vindo à sua consciência, à sua vivência no dia anterior. Então, todos os nossos sonhos têm imagens de restos diurnos. E a noção freudiana é que a gente articula essas imagens, pega como se fossem realmente cenas ou cenários e faz elas se articularem para formar aquela imagem da realização do desejo. Então, eu pego um lugar que eu tive, junto com alguma... Aliás, também tem um aspecto importante, que é o dia que me remete, que, enfim, vivi uma frustração, no qual eu tive um desejo, que me remete a um momento do passado em que eu tive uma frustração semelhante ou um desejo semelhante. Então, quando eu tenho que construir didaticamente, eu digo assim: seu sonho é feito por esses 3 dias, por hoje, ontem e anteontem, e banhado pelos desejos de quando você tinha 3 anos de idade. A noção, para quem é psicanalista evidente, esses 3 anos de idade é uma remissão direta ao complexo de Édipo. Então, na noção freudiana, os desejos que nós realizamos não são desejos aleatórios, são desejos edipianos que foram, de alguma forma, recalcados e que aparecem naquilo que a gente presta atenção durante o dia. A grande ponto do recalque é que ele não deixa de se manifestar. O desejo, ele não some porque ele foi recalcado.
Ele apenas não é consciente para você. I want to talk about this dream I keep having. He doesn't look like a king. If he could be king, I could be king. Were you the king where you came from? Yeah, for 20 years. That's impressive. That's incredible, right? Wow. Looks like we found our king. You are a king, right? Yeah, I am. You're only half alive. One day at a time. 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 No one is around. Thank you. So there I am. Café expresso ou café coado? Eu não bebo café. Olha! Nossa! Você sabe que a gente entrevistou um psicanalista, o João Paulo Kotzen, e ele também falou, eu não tomo café. E ele falou assim, eu não tomo café e provavelmente vocês não vão escutar isso mais, porque é muito raro. Assim, pelo menos eu acho. E olha só que surpresa. Gente, eu amo o cheiro de café. Eu adoro aquela coisa de se acorda e tem um cheiro de café na casa. Meu noivo toma café, então a gente tem muito café em casa de diversos tipos, porque agora ele está numa onda de ser gourmet. Então, de diversos tipos, assim. Já fiz algumas viagens para entender o processamento do café, mas beber eu não bebo. Então, eu sinto o cheiro, eu aprecio, conheço a história, mas não bebo café. Ainda está recalcado, então, né? Está recalcada a minha referência do café. E olha aí, deve estar mesmo, porque em casa eu não sei da onde veio isso, eu ainda não perguntei para minha mãe, mas a gente tinha uma noção que assim, que café era para o meu pai. Minha mãe também não bebe café. Então, eu construí na minha mente a ideia de que café é masculino e que não café é feminino. Então, a mulher faz o café e o homem bebe o café. É absurdo, mas não me incomoda, então tá aqui ainda. Recalcou bem, então. Recalquei bem. Eu vi alguns trechos de vídeos de vocês, vi algumas participações que me chamaram a atenção, e falei, nossa, gostoso, agradável. Antes disso, o que eu amo é esse processo de divulgação da psicanálise. Eu sou muito apaixonada e eu acho que o que a gente puder fazer para se expressar como profissional, para que mais pessoas tenham acesso à informação, entrem na nossa clínica, percam o medo de ter contato com o seu próprio interior, e que a gente incentive os estudantes a serem tecnicamente corretos, a serem bons profissionais, justamente para que a nossa profissão cresça e apareça e que esse sucesso atinja a todos nós. Ok. Maravilha. Débora, muito obrigado pela sua participação, obrigado por dividir conosco os seus conhecimentos, as suas experiências. Muito obrigado. Gente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo não café, pela bebida extremamente agradável. Aqui foi café e até mesmo. Acabou já. Você foi de café. Nós estamos com outras articulações aqui. Muito obrigada. Muito bom estar com vocês. Até o nosso próximo encontro. Vai ser um prazer.